E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química, trazendo aqui para vocês a nossa quinta aula de revisão com o tema reações orgânicas, um tema muito pedido em provas de Enem e um tema que causa aí uma certa dificuldade nos estudantes, que eu espero, apresentando aqui algumas questões, eu espero resolver algumas dessas dúvidas que vocês tenham. Se tiver dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para deixar no comentário e fique à vontade também para deixar aquele like no vídeo, que é muito importante para a divulgação. Beleza? Vamos lá começar aqui então pela questão do Enem de 2016. Vamos ler juntos. A gente tem o seguinte: nucleófilos são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. Então você tem o esqueminha aqui, Rx mais o Nu menos, formando a espécie RNU, o nucleófilo se liga a essa espécie R, e você tem aqui a saída do X-, esse X- é o halogênio. Tá? A reação de substituição nucleofílica, que é o SN, entre o metóxido de sódio, tá? Então você tem aqui como nucleófilo o CH3O-, e brometo de metila, fornece um composto orgânico pertencente à função. Então, olha, a resolução dessa questão é simples, mas eu vou apresentar algumas coisas adicionais aqui. Primeiro, o que é uma base de Lewis? Base de Lewis é qualquer espécie capaz de que é doadora de elétrons. Então, olha, você tem os conceitos ácido-base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e os conceitos de Lewis. Tá? Lembra no conceito de Arrhenius, a base é aquela espécie que libera íons OH-. No conceito de Bronsted, a base é a espécie que aceita prótons. E no conceito de Lewis, que é o mais abrangente dos três, a base é a espécie que doa par de elétrons. Tá? É a doadora de par de elétrons. Então, nesse contexto aqui, o nosso nucleófilo ele tem que ter carga negativa para ser uma base de Lewis, tá certo? Ou então, pelo menos, ter elétrons livres para que ele atue como base de Lewis. Perfeito? Então, olha, a gente tem aqui a nossa reação genérica Rx mais um nucleófilo. O nosso Rx é o haleto de alquila, tá? X é um halogênio e o grupo alquila é um CH3, um metil, é um etil, tá certo? Então aqui no caso, você tem o brometo de metila. Então você vai ter aqui, olha, o CH3 ligado ao bromo. Esse aqui é o nosso brometo de metila. O nosso nucleófilo é o CH3O-. Aqui você tem que ter uma noção importante. É a carga negativa do nucleófilo que substitui o grupo haleto. Isso aqui é uma reação de substituição nucleofílica. Quem faz a substituição é um nucleófilo, é uma espécie que tem afinidades por cargas positivas. Núcleo de positivo e filo de afinidade. Então o nucleófilo é uma espécie que tem atração por carga positiva. Esse aqui é o nosso nucleófilo. Tá? Então ele vai ter que entrar num centro de carga positiva, que é esse carbono. Os detalhes a respeito do mecanismo eles ficam para o ensino superior ou para alguns vestibulares mais avançados. Mas a ideia aqui é, esta carguinha negativa, ela vai entrar aqui nesse carbono, tá? Ela vai entrar aqui e vai expulsar esse bromo. Tá? Você pode estar pensando, poxa, por que ela não entra de frente? É simples, o bromo ele é um átomo com alta eletronegatividade, ele é um halogênio. Né? Então é muito provável que ele esteja puxando os elétrons para si, deixando aqui um polo negativo na molécula e deixando uma deficiência de carga negativa onde está o carbono. Por isso, então, o nucleófilo ataca muito bem esse lado, que é o lado positivo. Tá? Então, olha, isso é uma visão simplificada do processo. E a gente vai ter como resultado aqui a entrada do CH3O, que é o nosso nucleófilo, ligado aqui no CH3, perfeito? E com a saída aqui do Br-, que sai carregando o elétron, afinal ele é bem eletronegativo. Então o resultado é uma função, é um composto pertencente à função éter, tá certo? Oxigênio entre carbonos. Esse daqui é um composto pertencente à função éter. Tá? A geometria dele, acabei não colocando a geometria certa, é uma geometria angular. Beleza? Então a questão tranquilinha, que fala aí então um pouco de mecanismo de reação orgânica, mas ele apresenta aqui basicamente qual é o processo.
Preste atenção que o Enem faz isso de maneira frequente. Ele apresenta uma reação e pede, com base naquilo que ele apresentou, você traçar um raciocínio. Beleza? Vamos lá, então, marcar letra A de amor e correr para a próxima. A próxima questão é a questão do Enem 2018 PPL. Vamos ler juntos? Lá vai. O ácido acetil salicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado em condições de elevadas temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico. Esse odor é provocado pela liberação de, aí tem lá as opções, etanol, etanal, ácido etanóico, etanoato de etila e benzoato de etila. Olha, a primeira coisa que você tem que identificar é aonde está a função éster, porque como se trata aqui de uma reação de esterificação, você teve o seguinte, olha, na esterificação, você tem a reação entre um ácido carboxílico, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Né? Você tem um ácido carboxílico, C+O, OH, R, mais um álcool que eu vou chamar aqui de R', tá? OH. O que vai acontecer então após o mecanismo da reação ser processado, a gente vai ter RC+O, R' mais H2O, tá certo? Esse daqui é o nosso éster, tá? Ele é um éster, você consegue identificar facilmente um éster todas as vezes que você tiver a carbonila, que é o C ligado por uma ligação dupla ao O, a carbonila vizinha de um oxigênio, perfeito? Carbonila vizinha de oxigênio é um éster. E aí, se você quebra o éster, né, se você faz a reação de hidrólise do éster, que pode ser uma hidrólise ácida ou uma hidrólise básica, esse éster reorigina, ele dá origem de novo ao ácido carboxílico e ao álcool, perfeito? Então, olha, eu tenho que identificar aqui na estrutura do ácido salicílico, do acetil salicílico, aonde está o grupo funcional característico, que é o grupo funcional éster. Eu identifico duas carbonilas nessa molécula, mas apenas uma delas é vizinha de um oxigênio que está ligado a uma cadeia carbônica. Essa carbonila aqui, ela é vizinha de um oxigênio, mas ela é vizinha de um oxigênio ligado à hidroxila. Então, ela é uma carbonila mais hidroxila. Então, este grupo aqui, olha, é um grupo carboxila, tá? É uma carboxila, característica de ácido carboxílico. Aqui, então, você tem o éster. Se você pensar na quebra hidrolítica desse éster, você vai quebrar dando origem a um ácido carboxílico. E olha, essa quebra você pode pensar que ela vai acontecer nesse oxigênio aqui, tá? E aqui vai entrar uma hidroxila e aqui vai entrar um OH nesse ponto, é o ponto onde a gente vai quebrar, tá? Então, se a gente pensar nessa molécula aqui, que é a molécula do ácido acetil salicílico sendo quebrada, o produto resultante disso daqui vai ser esse aqui, olha, vamos colocar ele, C+O, 2 carbonos, e aqui vai ser um H, tá certo? Aonde ele sair ali, ele vai deixar uma hidroxila após a saída, tá? Então, o cheiro característico vai ser o cheiro desse cara. Esse daqui, olha, é um ácido com 2 carbonos, tá? Então, et, ligação simples, an, e terminação oico, característica de ácidos. É o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, que tem o cheiro bastante característico, que é o cheiro de vinagre, tá? Beleza? Acético vem de acetum. Acetum significa vinagre em latim, tá? Então você tem aqui ácido etanóico, era a única opção disponível, né? Pensando aí que você tem uma hidrólise de éster. Então, olha, muita gente passa o ano, né, decorando vários mecanismos de reações, entendendo como funciona toda a química orgânica, mas na hora do Enem você precisa raciocinar muito mais, né, em termos das estruturas, ao invés de sair aplicando tudo aquilo que você decorou em relação aos mecanismos.
Eu não estou falando que não é importante estudar os mecanismos, estudar os nomes das reações. Estou te dizendo que a forma que o Enem cobra é um pouco diferente da forma como a maioria dos livros e das aulas apresentam. Inclusive eu apresentaria assim, se eu desse uma aula aqui online de reações que eu ainda não dei no meu canal, tá? Mas aí fica a dica para eu gravar, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha, como funciona então essa questão do Enem PPL de 2018. Vamos ler juntos. Vamos lá. Na hidrogenação parcial de óleos vegetais efetuadas pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão de gordura cis em trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco de doenças vasculares. A questão ela tem uma pergunta bem direta que é o seguinte: qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Então, olha, a que a indústria alimentícia deve evitar é a reação de hidrogenação parcial, porque ela, como está dizendo no início do enunciado, é ela que pode conduzir a conversão de gordura cis em trans. Tá? Então vamos ver o que é essa hidrogenação parcial. Eu vou pegar aqui como exemplo a reação de hidrogenação do eteno, que é a molécula de alceno mais simples que nós temos. Apenas 2 carbonos. E eu vou fazer uma reação de hidrogenação. Olha, a hidrogenação ela é sempre catalisada, ela é uma reação que seria lenta na ausência de catalisador. Eu vou pegar aqui então, o catalisador mais comum é platina, paládio, tá? E aí, olha, eu vou ter o seguinte, estes hidrogênios, eles vão ser adicionados à dupla ligação. Então o resultado aqui é um mecanismo onde você tem um reagente A, um reagente B, e vai formar um único produto C, que no caso aqui é o etano. Tá? Beleza? Esse aqui é o nosso produto. Essa daqui é uma reação de adição. Beleza? Adição. Esse tipo de questão ele dá a oportunidade da gente discutir mais coisas a respeito das propriedades dos compostos orgânicos. E eu vou fazer isso, né? Eu não vou perder essa oportunidade, já que a gente está fazendo uma revisão. O negócio é o seguinte: o que há de especial em compostos cis e em compostos trans? Aqui eu vou colocar alguns desses compostos que não são exatamente a fórmula das gorduras, tá? Eles são fórmulas de hidrocarbonetos insaturados. Aqui você tem um composto na sua forma trans e aqui você tem um composto na sua forma cis, tá? Todos eles com 6 carbonos, então esse aqui é o trans-X 2-eno e esse aqui é o trans-X 2-eno, o cis-X 2-eno. O que há de especial em relação às interações intermoleculares entre essas moléculas? A forma trans que você caracteriza aqui, olha, para você identificar o que é a estrutura do trans, você tem que olhar para a dupla ligação e ver os grupos que estão ligados nessa dupla ligação. Se os grupos de maior volume estão em lados opostos, como esse daqui, olha, você tem um composto trans. Se eles estão no mesmo lado, tomando como referência uma linha que passa em cima da dupla ligação, eles são a forma cis. Tá? Existem algumas regras, eu não vou detalhar elas porque não é o escopo dessa aula. Essa aula é uma aula de reações orgânicas. Tá? Mas segue lá no Instagram que lá eu ainda vou apresentar alguns resumos de tudo, inclusive de isomeria, isomeria plana, isomeria geométrica e a isomeria óptica. Tá? Então, olha, o que eu tenho de especial aqui? Na hora que eu tenho várias moléculas como essa interagindo, eu vejo que a forma trans ela tem uma maior tendência a se aproximar mais do que a forma cis. Porque a forma cis, como ela tem a cadeia carbônica, ela vai seguindo, mas aonde eu tenho a dupla ligação, ela vai dar uma distorcida, ela vai se dobrar. As moléculas que têm uma forma cis, elas vão ter um empacotamento pior. Isso vai fazer com que as interações intermoleculares sejam mais fracas. Interações mais fracas dão origem a pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos, tá certo? E qual que é a consequência disso em relação à sua artéria, né?
É simples. Uma gordura que tenha, né, a configuração na forma trans, ela vai ter uma interação intermolecular mais forte. Como consequência, ela tem uma maior tendência a estar em formas sólidas, tá certo? E aí ela vai tender a se aglomerar nas suas artérias, podendo vir a causar aí, com o uso prolongado, um entupimento. Tá certo? O mesmo vale para a gordura hidrogenada, porque a gordura hidrogenada ela vai ter uma cadeia, né, que ela é toda saturada, e aí ela tem uma maior possibilidade de interagir mais fortemente, beleza? A trans ela ainda interage melhor porque a dupla ligação ela traz uma rigidez para a estrutura, né? No caso de compostos saturados, aquilo tem maior flexibilidade, né? Então a cadeia, embora ela seja linear, né? Ela vai fazendo aquele zigue-zague, ela é um pouco mais flexível do que quando você tem duplas ligações, que fazem com que essa flexibilidade se perca um pouco, beleza? Então na trans eu tenho maior interação intermolecular e é por isso que isso está associado ao risco de doenças vasculares, porque essas gorduras trans elas podem se acumular nas artérias devido às fortes interações existentes entre elas. Gostou? Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, deixa no comentário que a gente pode conversar sempre um pouco. Vocês também podem conversar entre vocês, tá? Então vamos à leitura da questão 111 da prova do Enem de 2018. A hidroxilamina, NH2OH, é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica. Então, olha ela aqui de novo, a substituição nucleofílica, tá? Justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada aqui por esses dois caminhos, tá? Você tem anidrido acético mais a hidroxilamina, gera ácido acético e esse produto A, e no caminho 2, né, ele gera ácido acético e esse produto B. O produto A é favorecido em relação ao produto B por um fator de 10 a 5. Então quer dizer, o produto A ele representa um caminho muito mais reativo. Tá legal? Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Pessoal, esse é o tipo de questão onde o Enem já te dá a reação orgânica completa e você tem que interpretar o que está acontecendo. Eu não estou te dizendo que isso daí é fácil, tá? É o tipo de questão, por exemplo, que você não vai achar em livro, né? O mecanismo da reação da hidroxilamina com ácido acético. Eu acho muito pouco provável de você achar isso num livro de ensino médio. Ele está querendo saber se você sabe interpretar, do ponto de vista de reações, o que está acontecendo com base nas informações. Então, olha, eu vou reescrever essas reações aqui e vou colocar aqui então de novo o anidrido acético, está aqui a fórmula dele, nosso anidrido acético, dupla O, mais a hidroxilamina, tá? E olha, eu vou escrever ela assim, eu vou escrever ela por completo, NH OH, perfeito? NH2OH. Ela tem uma geometria que é igual a da amônia, né? Ela é uma geometria piramidal no nitrogênio e angular no oxigênio. E ela seguiria por dois caminhos. E a gente vai tentar identificar o que está acontecendo em cada um desses caminhos. Olha, no caminho que forma o produto A, você vai ter o ácido acético sendo formado, vamos colocar ele aqui, C-OH, e esse produto A, que eu vou colocar ele aqui embaixo, aqui, olha, NH2. E aqui um duplo O. O que aconteceu, então, nesse caminho que gerou o produto A? Se você observar, para gerar o produto A, você teve a quebra dessa ligação OH, tá legal? E quem entrou na molécula foi esse grupamento inteiro. Então, no caminho A, você teve a hidroxilamina, tá certo? Entrando nessa molécula aqui, beleza? Tá vendo? E saindo aqui esse grupo aqui que vai capturar aquele hidrogênio. Então, é uma boa ideia do que está acontecendo. Tá? E aí o resultado aqui, se você observar,
aqui eu esqueci de colocar, né? Tem o hidrogênio do ácido acético e vai ficar a outra parte da molécula, é um C dupla O com carbono ONH2, que é exatamente esse grupo que eu circulei aqui, eu destaquei do pontilhado. Então esse é o primeiro caminho. O outro caminho, que é o caminho B, vamos colocar ele aqui, é o seguinte. Você vai ter o anidrido acético. Eu vou colocar a hidroxilamina de novo, só para facilitar a visualização. Tá? Então, olha, você tem a nossa setinha aqui. E agora eu vou colocar a hidroxilamina. HOH. E aí você vai ter como origem o produto B. Então você vai ter o ácido acético de novo, né? OH. Só que o nosso produto B, ele tem C dupla O, N, OH, H. Então, olha, repara que agora a quebra ela se deu em outro ponto. Né? No primeiro ponto, a quebra da ligação foi entre o oxigênio e o hidrogênio. Tá? Agora, ela foi entre o hidrogênio e o nitrogênio, porque o grupo que entrou aqui, olha, NHOH, é esse grupo que está aqui. Beleza? E o hidrogênio é esse que veio parar aqui. Tá? Então, esse hidrogênio, né, é o que foi parar ali, esse hidrogênio é o que foi parar aqui no ácido. Tá legal? Então, quais são os critérios para que a gente tenha a formação do caminho A? Você tem que ter, para formar o caminho A, oxigênio ligado a hidrogênio. Beleza? Isso daí é a condição para você seguir pelo caminho A. Você vai ter o oxigênio, vai ter aqui o N, aí pode ter várias outras coisas que eu não sei o que é. Tá? E no caminho B, para que ele aconteça, você vai ter que ter o nitrogênio ligado aqui a hidrogênio. Beleza? É a condição para que você siga a reação pelo caminho B. E aí ele pode estar ligado a outras coisas aqui, o oxigênio também, não sei, deixei um R aqui, deixei R aqui, beleza? E aí a gente vê, dentre os compostos, aquele que atende os critérios. Olha o composto 1, ele tem nitrogênio ligado a hidrogênio, então ele tem a possibilidade de seguir aqui, olha, pelo caminho B, né? E pelo caminho A, porque ele tem oxigênio ligado ao oxigênio, perfeito? Esse 2, ele tem nitrogênio ligado a hidrogênio. Tá? Então ele só tem a possibilidade de seguir pelo caminho B. O caminho A vai estar um pouco impedido porque você não tem aqui, nesse ponto da molécula, um hidrogênio. Tá? Então a reação vai acontecer de maneira favorável aqui e não vai acontecer de maneira favorável aqui. No 1, ela vai acontecer de maneira favorável tanto no nitrogênio quanto no oxigênio. O 3 é muito parecido à estrutura, né? Mudou só o tamanho da cadeia, né? Então já era possível eliminar a 1 e a 3 como incorretas. Tá? É muito parecida a análise. Tá? O 5, pulei o 4 ali, o 5 a reação seria impossível pelo caminho B, beleza? Né? Porque eu não tenho nitrogênio ligado a hidrogênio, mas seria perfeitamente possível pelo caminho A. Tá? Agora, olha o 4. A reação seria pouco provável ou impossível aqui pelo caminho A ou pelo caminho B, porque eu não tenho nenhum dos critérios, né, que a gente criou aqui agora, que são os átomos eletronegativos ligados a hidrogênio, para seguir aqui pelo caminho A, e aqui para seguir pelo caminho B. Então, olha, eu considero essa questão uma questão de interpretação. Ela não foi uma questão extremamente difícil em termos das informações que você teria que trazer de casa, mas ela é difícil em termos das interpretações que você teria que fazer. Tá? Então, uma dica que eu te dou é: saiba identificar quais são as questões difíceis da prova do Enem. Essa é uma delas, porque normalmente para cada difícil você pode ter associado a ela uma questão fácil, e o TRI ele pode te penalizar nisso daí. Se você acerta uma questão fácil e se você acerta uma questão difícil como essa e erra uma questão muito fácil, por exemplo, sei lá, de encontrar a função álcool num composto, é muito provável você estaria chutando, tá? Porque essa questão ela é considerada uma questão difícil. Beleza? Tranquilo isso, né?
Se deu dúvida nessa questão, deixa lá no comentário que a gente pode comentar também um pouco mais sobre ela, tá? Vamos lá para a questão do Enem 2017, a questão 96. Vamos ler juntos. O seguinte, o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, que estão presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como o metanol ou etanol, na presença, é claro, de um catalisador, de acordo com a equação química. Então você tem aqui, olha, um triglicerídeo, que é um triéster, tá? Se a gente for olhar aqui, você vai ter, olha, a carbonila ligada diretamente a um oxigênio, e esse oxigênio é uma cadeia carbônica. Então isso aqui é característica de uma função éster, tá? Aqui também a função éster, porque é igualzinho o grupo, beleza? E aí por isso que você chama isso aqui de triacilglicerol, porque uma parte do composto, essa daqui, olha, ela é a fórmula do glicerol, e a outra parte, o C-OR, é o grupo acil, tá? Então triacilglicerol ou triglicérides, beleza? Que são as fórmulas das gorduras. Esses R's aqui, em geral, são cadeias carbônicas longas, tá? E é neles onde você tem as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas, as gorduras cis, as gorduras trans, beleza? Está tudo aqui nessa fórmula. Agora, o mecanismo aqui é um mecanismo onde você vai quebrar essa ligação no éster, beleza? E entrar esse grupo aqui, que é o CH3OH. Tá? Então, olha, você está vendo que não entra todo o grupo. O hidrogênio do grupo CH3OH, ele não entra aqui na nossa fórmula. Só entra o CH3O. O CH3O entra em cada uma dessas porções e a molécula ela é quebrada, né? Ela é quebrada aqui, aqui e aqui. E o resultado é um álcool, tá vendo? Né? Porque em cada um desses pontos vai entrar, eu falei errado aqui, olha, é como se ela fosse quebrada aqui, aqui e aqui, né? E a hidroxila, ela vai ser formada ali, né? Tá vendo? E o grupo CH3O vai entrar diretamente no carbono da carbonila, tá? Então vai ser um CH3O, C-O. Então, de novo, você tem aqui, olha, um éster, tá? Então você tem éster. Este produto aqui, ele é a fórmula do biodiesel. Então, o biodiesel, ele pertence, né, à função química presente no produto que representa o biodiesel é a função éster. E o nome dessa reação é uma reação que a gente chama de transesterificação, que é quando você pega um éster e converte ele em outro éster, tá certo? Beleza, pessoal? Essa questão aí, então, é basicamente identificar qual é a função orgânica. Não é uma questão que aparece reações orgânicas, mas na essência, na resposta, ela é uma questão de funções, de identificação da função orgânica, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão 128, uma questão que já começa ali com o susto de falar de ozonólise, que é um tema que a galera fala, ah, não, isso não cai no Enem, né? Mas cai, tá? Só não exatamente como a gente cobra em sala de aula, às vezes um pouco mais simples. Olha o seguinte, a ozonólise é uma reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel. Ela é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações nos alcenos, então as duplas ligações nos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio, tá? Em presença de água e zinco metálico. Então você tem até aqui, olha, ozônio, água e zinco metálico, isso leva a uma quebra da dupla ligação. E a reação produz ou aldeídos ou cetonas. Tá? O mecanismo que ele apresentou aqui, ele só produziu aldeídos. Então ele te contou qual que é a ozonólise e você vai ter que inferir, né? A gente vai terminar de ler a sentença, mas você vai ter que inferir com base na equação, né, qual é a ideia central da ozonólise. Beleza, dependendo do grau de substituição da dupla ligação, ou seja, quantos grupos você tem ligados na dupla ligação.
Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais, tá? As duplas que estão na extremidade da cadeia ou então que são monossubstituídas, dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então ele te desenhou aqui qual é o mecanismo da ozonólise. Antes eu vou falar aqui o que é uma ligação dupla terminal, uma ligação dupla monossubstituída e uma ligação dissubstituída. Então, por exemplo, uma ligação dupla dissubstituída seria essa daqui, por exemplo. Tá aqui, olha, uma ligação dissubstituída. Essa daqui monossubstituída. E essa daqui, vamos colocar aqui, olha, uma ligação dupla terminal. Tá? A ligação dupla terminal, ela é não substituída, beleza? Eu vou deixar aqui RR, tá? Porque eu só quero saber aquilo ali. Então, olha, anotando aqui, você tem essa é monossubstituída, essa daqui é dissubstituída e essa daqui ela é uma ligação dupla terminal nesse carbono, tá? Então, olha, as monossubstituídas e as terminais, elas geram como produto aldeídos, tá? Então, elas vão gerar aqui aldeídos. E as dissubstituídas, elas dão origem a cetonas, beleza? E aí ele fala, considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. Olha, quem estuda ozonólise teria que fazer essa questão sem um enunciado, né? Era simplesmente pensar que a questão começaria aqui, beleza? Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. Algum vestibular mais pesadinho, ele poderia colocar isso tranquilamente. Eu vou escrever a estrutura aqui então, olha, dessa molécula. Você tem o 1-fenil 2-metil-prop-1-eno. Então você tem, olha, o prop é a cadeia principal, você tem o radical metil aqui nessa posição, né? E o radical fenil. A ozonólise ela faz uma clivagem da ligação, você vai ter essa ideia aqui com base no mecanismo que você observou, tá? E essa clivagem ela gerou aqui dois fragmentos. Você tem aqui um fragmento de 3 carbonos, que foi aquele que eu circulei ali para você, tá? E um fragmento de 1 carbono. Então, olha, é basicamente pensar o seguinte, na hora da ozonólise, o mecanismo não é exatamente esse, mas você vai ter no momento da clivagem, é como se um oxigênio entrasse para cada carbono, e aí você precisa completar as valências aqui, tá? Então, na hora de quebrar, você vai ter isso daqui, olha. Isso aqui é um macete, tá? Não é exatamente assim que acontece. E aí você vai ter um dupla O, como eu tenho aqui, né, uma extremidade, dupla O, H. E o outro carbono, né, que ficou só um dupla O, vou completar aqui com os hidrogênios H. Eu não vou criar carbonos, eu vou colocar apenas hidrogênio, né, porque eu tenho fonte de hidrogênios, que é a própria água aqui. Né, o próprio mecanismo da reação ele pode ter fontes de hidrogênio para o processo acontecer. Tá? Vamos lá colocar aqui, então, né, a quebra desta molécula aqui. Olha. Então eu pensaria na mesma coisa. Eu vou ter um fragmento, vou colocar aqui, olha, eu vou ter um fragmento que vai ter, após a ozonólise, na presença de água e zinco, eu vou ter este fragmento aqui, olha, que vai ter uma dupla O aqui, tá? E ele vai ser um aldeído, beleza? Um aldeído com um carbono ligado ao anel aromático. E eu vou ter um outro fragmento, vamos colocar ele aqui, que tem um dupla O ligado a um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Não tem possibilidade de eu completar hidrogênios. Esse aqui então vai ser uma cetona que a gente conhece como propanona. E esse daqui é um aldeído que a gente conhece como benzaldeído. Ele é derivado aqui do radical benzil. Lembra quem é o radical benzil? É quando você tem um carbono
ligado ao anel aromático e a valência livre está nele, tá? Então você tem aqui, olha, isso aqui. Esse aqui é o radical benzil, esqueci do anel, né? Perfeito, esse aqui é o radical benzil. Então por isso aqui você tem um benzaldeído, porque tem um carbono ligado diretamente ao anel aromático. O benzal vem do radical benzil. É a mesma origem do nome do ácido benzoico, tá certo? Beleza. Quais são os produtos formados nessa reação? Então, olha, eu já elimino aqui, ó, metanol, metanal, etanol já elimino, benzeno já elimino, porque tem que formar um aldeído, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode eliminar. O propanal, sacanagem essa questão, né? Porque a galera vai ficar com a dúvida danada aqui, né? Não vai formar propanal. Propanal seria se fosse na extremidade, tá? Se fosse, por exemplo, aqui, olha, se fosse assim, olha, se a cadeia carbônica fosse assim e não aqui, aí poderia formar o propanal. Na hora que quebrasse aqui, ia formar o propanal e o benzaldeído. B estaria certa. Mas como ela não é assim, vou apagar aqui, olha, como ela não é assim, você vai ter o benzaldeído e a propanona, conforme a gente já chegou ali. Beleza, pessoal? Então, olha, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse revisional. Se você gostou, por favor, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, confira os outros vídeos de revisional. Eu já tenho revisional aqui no canal de eletroquímica, de termoquímica, já tenho revisional de cálculo estequiométrico com condições, né, os casos especiais do cálculo estequiométrico. Então, poxa, não deixa de dar uma olhada não. Esqueci também, tem revisional de concentração de soluções. Tudo isso já está no canal, então dá uma olhada, aproveita, é a última semana sua para o Enem de 2020. Se você está vendo em outro ano, né, é uma ótima oportunidade também para você estudar os outros conteúdos, beleza? Um grande abraço para todos vocês, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @bisudaquímica. Valeu, pessoal, tchau, tchau.